Nessa aula de hoje nós vamos falar sobre eventos. Vamos ver como é que nós podemos estar utilizando os eventos. E a partir dessa aula em diante as coisas começam a ficar um pouco mais interessantes. Vamos entrar um pouco mais fundo nos conceitos de Scratch. E é claro, essa aula de hoje, principalmente a aula de eventos, vai desbloquear uma série de possibilidades para a gente poder estar aplicando nos nossos projetos. Então vamos para ver o interior do nosso projeto. Na parte interna do nosso projeto já podemos ver quais são os blocos de eventos que estão disponíveis aqui no Scratch. O primeiro e o mais simples que temos utilizado desde a primeira aula é esse aqui, quando a bandeira verde for clicada, que simplesmente ele vai ativar toda a sequência que tiver encadeada embaixo dela, né? Se eu clicar aqui, veja aqui, script iniciado, o gato foi para a posição. Logo abaixo nós temos o evento de quando a tecla for pressionada. Nesse exemplo eu tenho esse script aqui, que quando a tecla espaço for pressionada eu vou adicionar 10 a y, ou seja, ele vai subir. Então, se eu fizer isso, veja que o gato sobe, dá para a gente simular um pulo com isso daqui. É claro que é necessário adicionar alguns blocos extras, mas dá para fazer uma simulação de pulo com essa tecla pressionada. Já nesse ator do botão, nós podemos ver esse evento quando esse ator for clicado. Então, quando ele for clicado, eu tenho aqui o som de clique, eu tenho uma próxima fantasia, tenho o tempo de espera, e depois a próxima fantasia de novo, ele só tem essas duas, né? Com isso eu posso fazer um botão encadeando esses códigos. Veja só o resultado, quando ele for clicado, eu tenho como se fosse um botão utilizando esse evento quando este ator for clicado. E é esse mesmo efeito que eu uso para poder criar esse outro botão que é mudar cenário. Se eu inspecionar esse botão, você pode ver que ele tem um código semelhante, né? Quando ele for clicado, troca o som, só que aqui ele faz um evento diferente, que é ele dita o próximo cenário. Além dele trocar a fantasia, ele modifica o cenário também. Então, se eu clicar nele, veja só que ele vai mudando o cenário. E como é que esse cenário muda quando eu clico no botão? Nós temos duas coisas diferentes. Um é o cenário, o fundo, certo? Ele tem essas imagens aqui. Então, quando eu clico nesse botão, ele vai simplesmente alternando o cenário. E o outro é esse objeto que eu chamei de clima, que ele utiliza esse evento aqui. Quando o cenário mudar para cenário, ele vai selecionar esse void, que é o vazio. Quando estiver no cenário do Ártico, né? Quando tiver o frio, ele vai virar esse cristalzinho de gelo. Quando estiver no deserto, ele vai virar o sol. E quando estiver nesse céu, ele vai virar as estrelas, certo? Então, nós temos esse script aqui. Com isso, eu consigo estar alternando e utilizando esses blocos para receber o evento. Este bloco de ruído, ele simplesmente vai verificar o ruído do ambiente, como nós já vimos no sensor aqui, de ruído, e vai ativar quando o ruído for maior do que zero. No caso, eu poderia até colocar nesse botão verde aqui, para ele falar alguma coisa quando o ruído for maior do que 10. Vou ficar em silêncio aqui para ver quanto que está marcando de ruído aqui no meu ambiente. Fica cerca de 3 e 4, então eu posso colocar quando for maior do que 10, ele vai dizer olá. Agora, se eu fizer algum barulho, ele diz, viu? E pode estar usando também o cronômetro, né? Inspecionando aquela variável lá de cronômetro, certo? Eu já fiz na aula de sensores um exemplo com esse cronômetro, então não vou estar tratando dele nessa aula. Veja só que eu preparei um cenário para a gente poder usar esses conceitos e aplicar aqui. Nós temos um botão, temos o nosso carro, né? E temos também o stop. O stop ele tem 3 posições, o vermelho, o laranja e o verde. Então o objetivo é, quando eu clicar no botão, ele vai ativar o sinal, deixar verde, então o carro vai andar. Para poder fazer isso e sincronizar essas etapas, eu posso estar utilizando esse comando aqui, que se chama, esse evento aqui que se chama transmita, tá? Ele transmite uma mensagem e recebe uma mensagem. Nesse caso, eu vou transmitir, quando esse botão for clicado, ele vai transmitir uma mensagem para todos os atores, né? E eu vou chamar de abrir sinal, tá?
abrir sinal, certo? Então, quando esse ator for clicado, ele vai transmitir essa mensagem abrir sinal. Quando o meu stop, ele vai ficar esperando aqui. O meu stop, ele vai aguardar essa mensagem. Ele vai perceber, quando ele receber o abrir sinal, eu vou fazer uma animação aqui bem simples, que vai envolver trocar a fantasia dele, esperar um segundo, vou repetir este evento aqui umas 2 vezes, certo? E então, quando ele terminar disso daqui, ele também vai transmitir um sinal que significa sinal aberto. Sinal aberto, certo? Então, só para a gente poder ver como é que está funcionando, eu vou clicar nele. Olha lá, ele transmitiu o sinal, o meu stop recebeu esse sinal e transmitiu o sinal aberto. Para ficar um pouquinho mais lento, eu posso vir aqui, esperar um segundo e fazer de novo. Clico aqui, depois de um segundo, ele recebe o sinal e o sinal abre. Quando o sinal abrir, este semáforo vai emitir o sinal aberto, que vai ser lido pelo meu carro. Então, no carro, ele vai aguardar o sinal aberto. E quando o sinal estiver aberto, ele vai estar dando o go, né, que é uma função que eu implementei. Depois vocês podem estar vendo como funciona, que ele vai simplesmente andar com o carro. Então, vendo tudo isso, a gente clica, acionou o semáforo, o sinal ficou verde, então o carro começa a andar. Veja só como é que é fácil a utilização de eventos para fazer a comunicação entre os personagens, né, e principalmente sincronizar essas coisas. Então nós temos um botão, que quando eu clico no botão, ele envia um sinal para o semáforo ele recebe esse sinal, faz a abertura dele, quando o sinal estiver aberto ele envia um outro sinal dizendo que está aberto, então esse sinal ele é recebido pelo meu carro, né? Eu estou falando sinal aqui, mas são eventos, né? E esse carro, depois que o sinal estiver aberto, ele anda. Poderia ser muito maior do que isso, mas essa é a base, esses são os eventos, não temos nenhuma dificuldade. E eu trago também um projeto que mostra uma das utilizações desses conceitos de evento, que é o projeto de animação. Esse projeto aqui, ele é uma animação bem simples que foi utilizada em algum desses conceitos aí de transmissão de eventos. Vamos dar uma olhada. Então, como eu disse, é uma animação bem simples, mas por dentro, se nós olharmos, tem esse conceito de cenas aqui, para que os atores sejam sincronizados, né? Lançar bolas e outros eventos que nós temos aqui dentro. É mais para exemplificar o que dá para fazer com isso. Deem uma treinada, utilizem bastante, principalmente essa parte de eventos, entenda como ela funciona, porque nas próximas aulas temos um projeto bem interessante que vai aplicar todo ou a grande maioria de todos os conceitos que nós vimos até agora. Vai ser bem interessante, mas antes disso eu preciso falar sobre clones e a próxima aula vai trazer esse assunto. Então, espero que tenha ficado claro esse assunto.